E aí galera, boa tarde. Começando mais um vídeo aqui no Estúdio Car. E hoje falando sobre, dando continuidade ao nosso vídeo anterior que falou sobre a oração pelos mortos. Vamos falar agora, fechar esse assunto, falando sobre o purgatório. Como eu disse no outro vídeo, é impossível você falar de purgatório sem ter uma ligação direta com a oração pelos mortos. A oração pelos mortos está diretamente ligada ao purgatório no catolicismo. E a gente tem que entender, lembrar, aliás, que embora haja a oração pelos mortos, como eu já falei, no Antigo Testamento, o objetivo era um pouco diferente. O objetivo de se rezar pelos mortos no Antigo Testamento era justamente para que o pecado daqueles mortos não viesse a afetar o povo daquela atualidade. Então eles rezavam, eles clamavam para que Deus purificasse aqueles pecados anteriores, para que aqueles pecados não recaíssem sobre a população que estava viva naquela ocasião. Então eu citei, tem o caso de Judas Macabeus, que rezou pelo seu exército, que morreu em pecado grave de idolatria. Tem o caso de Moisés e Arão, que intercedeu pelos vivos e pelos mortos, no flagelo que Deus mandou sobre o povo. O caso de Tobit, de Tobias, que também rezavam pelos mortos. E no Novo Testamento, São Paulo falou também daquele fiel cristão, pediu que Deus o guardasse na misericórdia. Falou do batismo em favor dos mortos. Então a relação da oração pelos mortos com o purgatório é uma relação direta, é uma relação clara. A diferença, como eu te falei, é que no Antigo Testamento se rezava para que a consequência dos pecados dos mortos não recaísse sobre o povo que estava vivo. No Novo Testamento já inclui o que? A salvação daquela alma, já inclui a entrada dela no céu. E uma coisa que é muito ligada ao purgatório, um símbolo muito ligado ao purgatório, é o fogo. É muito falado no fogo. Não existe o fogo do inferno, daquele não há salvação, condenação, quem for para lá não sai mais. Mas existe um fogo que não é um fogo consumidor, um fogo destruidor. É um fogo que purifica. O fogo na Bíblia, ele tem vários significados, várias utilidades, várias aparições, várias simbologias. E uma dessas simbologias, com certeza, é a simbologia da purificação. Isaías fala muito claro sobre isso, sobre a purificação, a questão do fogo vir como aquele fogo purificador. E é justamente esse fogo purificador, essa linguagem teológica, que a igreja entende, que o cristianismo entende desde o seu início, estar ligado à purificação do pecado. Mas aí, claro, alguém vai perguntar, mas e o sangue de Jesus? O sangue de Jesus não lava todo o pecado? O sangue de Jesus, gente, sem dúvida alguma, lava todo o pecado. Sem o sangue de Cristo na cruz, o purgatório nem existiria. O purgatório só existe porque Cristo derramou seu sangue na cruz. Porém, a gente sabe que o sangue de Cristo não é mágico. Ele não é mágico. É necessário que a gente creia nesse sangue, que a gente se arrependa, que a gente corra atrás também, para que possa merecer ser perdoado por Deus. Então o sangue de Jesus, ele não age sozinho, ele age também com o nosso sim, com a nossa atitude. Então, o sangue de Jesus, ele vem perdoar todo o pecado. Mas existe uma condição que São João Apóstolo coloca na sua carta. Sim, existe uma condição, que é o arrependimento, a conversão, e mais uma condição que São João deixa claro. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Então, realmente, o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado, mas tem uma condição. E a palavra usada é uma palavra de condição. Condição. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. A questão é, a gente confessa os nossos pecados? Ou pelo menos confessa todos os nossos pecados? Não.
Tem muito pecado do nosso dia a dia que a gente até acha que é besteira, besteirinha, mas todo pecado, ele ofende o coração de Deus. Não se pecado grave ou não grave, ele ofende o coração de Deus. E ele precisa ser confessado de alguma forma e ser, para que possa ser perdoado. Que muita gente não faz, por mais que seja cristão, por mais que creia em Jesus, por mais que creia no sangue, na remissão, na redenção, na salvação. Tem pecados que ela deixa passar batido. Mas nada fica batido aos olhos de Deus. Nada passa batido aos olhos de Deus. Não porque ele nos olha com cobrança a todo momento, mas porque já é vamos dizer assim, da natureza de Deus, vamos dizer assim, conhecer todas as coisas. Então ele sabe as nossas virtudes e sabe os nossos pecados. A gente confessa porque quando a gente confessa, a gente reconhece. A gente toma uma atitude, a gente toma um passo para o perdão. E é esse passo que faz o sangue de Jesus nos perdoar, que é o que muitas vezes não acontece. Às vezes a pessoa confessa uns pecados, outros não. E esses outros, como é que ficam? Vão cair no esquecimento? Existe uma parábola que Jesus conta que é clara sobre isso aí. Ele fala: apressa-te em reconciliar-te com teu irmão antes que o juiz te prenda e que você não saia de lá da cadeia até que pagues o último centavo. Quando Jesus conta essa parábola, ele estava falando logo anteriormente, de questões espirituais. Então ele passa para um âmbito espiritual, porque existia na cultura de Israel essa questão sim. A pessoa tinha uma dívida com o irmão, se não pagasse essa dívida e fosse denunciada, o juiz ia mandar prender e ela só ia sair daquela prisão se pagasse até o último centavo daquela dívida, seja esse último centavo fosse financeiramente ou em forma de algum trabalho prestado. De alguma forma, ele só iria sair quando tivesse totalmente quite daquela dívida. Então Jesus não está falando de simplesmente uma cultura quando ele fala isso. Jesus, tudo que ele fala tem um sentido teológico, tem um sentido mais profundo, tem um sentido espiritual, que ele usava a realidade da época para falar dessas realidades espirituais. Ele usava a realidade da época para falar sobre isso. Então ele usou essa questão aí judicial para falar sobre a questão espiritual. Então você morre numa situação de pecado grave, a falta de perdão, por exemplo, e você vai prestar conta ao juiz. Só que não é um pecado que vai levar você para o inferno. É um pecado, você é uma pessoa boa, você cumpre o evangelho, você serve, você ajuda o próximo, mas tem uma pessoa que você, por exemplo, morre sem perdoar. Não é motivo para você ir para o inferno, mas também você não vai entrar para o céu com essa dívida. Então você vai passar pelo cárcere, uma espécie de prisão, vamos colocar assim, onde você só vai sair quando pagar o último centavo, ou seja, quando você pagar a última dívida, por menor que ela seja. Então o purgatório não é para quem viveu uma vida longe de Deus, não quis saber de Deus, ouviu falar de Deus, abandonou Deus, não. O purgatório é para aquelas pessoas que abraçaram a fé, por exemplo, abraçaram a fé, viveram até uma vida de santidade, mas que morreu com alguma dívida ainda que não foi confessada. Se confessar o pecado, Deus lá é fiel e justo para perdoar. Então a questão do fogo entra quando? Entra quando São Paulo fala de que a obra de cada um será exposta. A obra de cada um será exposta conforme ela resistir ao fogo. Jesus também fala numa linguagem espiritual, ao falar da morte e essas questões espirituais, Jesus fala assim: todo ser humano será salgado pelo fogo. Todo ser humano será salgado pelo fogo. Ele acabava de falar sobre o inferno, e aí ele fala: todo ser humano passará pelo fogo. Ora, como nós sabemos que não é todo ser humano que vai para o fogo do inferno, mas todo ser humano vai passar por um fogo, então existe outro fogo que não é o inferno. É desse fogo que fala São Paulo. Quando Judas Macabeu pediu pela alma daqueles soldados e deu uma oferta, um sacrifício, para que Deus perdoasse, ele não estava pensando em salvação da alma ir para o céu, mas estava
pensando na purificação daquela alma. Então a mesma coisa se faz hoje, a gente reza, a gente pede pela purificação de algum pecado que aquela pessoa não tenha confessado e está lá na alma, manchando a alma daquela pessoa. Para o céu ela não vai entrar de vez, porque ainda está com aquela mancha, mas também não é um pecado para ir para o inferno. Então ela passa por essa purificação que nós chamamos de purgatório. Purgatório significa purgar, expurgar, ou seja, tirar aquilo que está ruim, aquilo que está fazendo mal à pessoa, que ela não tira em vida. Mas como ela não foi condenada, ela tem a chance de ir lá no purgatório ter aquela mancha tirada. E somente quando aquele último centavo daquela alma for quitado, ela sairá daquela semi-prisão, vamos dizer assim, e vai para o céu. As almas que estão no purgatório, elas não estão condenadas. Elas têm já o céu garantido. Falta agora ela o quê? Ficar totalmente quite com Deus, entrar no céu totalmente pura, lavado pelo sangue de Cristo, mas não confessou tudo. Então o que ela não confessou será salgado pelo fogo. É uma citação bastante importante sobre o purgatório, além de São Paulo, além do próprio Jesus, além de outras citações que poderíamos colocar, mas que vai aparecer aí na legenda, também é do próprio Jesus, quando diz assim: há pecados que não serão perdoados nem neste século e nem no outro. Então há pecados que não serão perdoados neste século e no outro. Então subentende-se que há pecados que serão perdoados neste século ou em séculos futuros, porque há almas que podem ficar séculos para serem totalmente redimidas. Porque você fala assim, mas séculos? Para quem está morto, gente, o espírito ele não tem sentido de tempo. Por isso que Jesus muitas vezes compara a morte com o sono. Uma noite bem dormida, como é que é? Você fecha o olho para dormir e abre os olhos no outro dia, como se fosse no mesmo segundo. Fechou os olhos para dormir, abriu quando acordou. Parece que foi um segundo só a noite bem dormida, mas na verdade foi o quê? 6 horas, 7 horas, 8 horas. Então a morte é assim, a morte é atemporal, a morte não tem esse sentido de minutos, de horas. Então a pessoa fica anos no purgatório ou séculos no purgatório, mas essa alma não sente isso, até porque isso não é o mais importante. O mais importante é que ela fique quite, que ela só saia de lá quando estiver livre do último centavo que ela esteja devendo, porque não confessou aquele pecado, não limpou aquela mancha que está ali. O sangue de Jesus só vai limpar quando ela estiver totalmente quite dessa situação. Então o purgatório é um ensinamento que é baseado no Antigo Testamento, já existia oração pelos mortos, toma um sentido novo porque Jesus abriu as portas para o céu no seu sacrifício na cruz. Então agora a oração pelos mortos visa o quê? Aquela alma poder entrar no paraíso. E é uma prática que você percebe, que você vai ver, que eu vou colocar, que é uma prática que vem lá dos primeiros cristãos também. A igreja primitiva, os pais da igreja, deixaram seu registro já nos primeiros séculos sobre a prática da oração pelos mortos. Claro que a palavra purgatório veio surgir depois, mas a ideia do purgatório, a ideia de se rezar pelos mortos, para que entrassem na salvação, vem desde os primeiros cristãos. E passa pelas catacumbas romanas, que é a igreja primitiva do século I, século IV. Varou séculos, somente questionada depois pela reforma protestante. Mas mesmo assim, ainda há ramos do protestantismo que tem uma certa crença nessa oração pelos mortos. Até teólogos da igreja protestante que defendem essa ideia também do purgatório para todos. Porque é uma realidade bíblica, é uma realidade histórica, tem a sua necessidade, tem o seu fundamento. Então a igreja católica, ela prega isso ainda, ela defende e sempre defenderá essa questão da oração pelos mortos, a questão do purgatório. Então eu espero que nesse vídeo tenha ficado bem claro essa questão do purgatório, do porquê, essa importância de rezar
pelos mortos. O seu familiar que está morto, você não sabe exatamente onde ele está. Mas pela vida que ele teve, eu tenho certeza que você vai dizer, não, no inferno ele não está. Mas você não sabe se ele está ainda lá, pagando os seus últimos centavos. Então a gente reza pelo sufrágio, pelo perdão, pela purificação, pelo resgate, para que aquela alma saia completamente daquela situação, fique totalmente quite com Deus e vá para a presença dele para sempre. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida podem postar. Que a graça do Senhor possa iluminar os nossos passos. A paz de Jesus e o amor de Maria. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.